Bom dia, meus amigos. Tudo bom? Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Segunda-feira é o dia do nosso estudo sistematizado. E como nós estamos impossibilitados de estarmos juntos, nos confraternizando e estudando, hoje vamos fazer a nossa aula um pouquinho diferente. Eu fiz um resumo rápido do assunto que iria ser tratado hoje à noite na nossa turma do Evangelho. Hoje estudaremos o capítulo 5, dos itens 1 ao 13. O capítulo 5 tem o título Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo muito lindo que nos esclarece muitas coisas, né? E que traz para nós grandes ensinamentos. Mateus e Lucas colocam lá nos seus evangelhos a passagem que Jesus fala dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os famintos e os sequiosos de justiças, porque serão saciados, os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Fala, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus também. Fala do bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados, enfim. Traz para nós um consolo, né, diante das vicissitudes da vida. Mas ele fala no final, mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso está em Lucas, no finalzinho, no capítulo 6, versículo 24 e 25. E aí Kardec traz para nós a explicação clara dessa passagem, né? Eu fiz um resumo para a gente poder dar uma pincelada no capítulo, mas eu peço a vocês todos que leiam o capítulo 5, do item 1 ao item 13. Ele vai falar da justiça das aflições, né? E ele traz para nós uma reflexão bem interessante. Aquelas pessoas que somente na vida futura podem efetivar as suas compensações, né? Que Jesus promete lá nas bem-aventuranças, sem a certeza do futuro, parece que essas máximas que Jesus fala são um contrassenso, né? Ué, como é que é isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se eu pensar apenas na minha vida material, isso não tem lógica para a gente, né? E ele continua, dificilmente a gente vai compreender a conveniência de sofrer para ser feliz, né? Muitas pessoas falam assim, eu quero sofrer para evoluir, eu preciso sofrer muito para crescer espiritualmente. Claro que não é, né? Desculpa. Claro que não é isso que a gente tem que entender, né? Os homens, nós precisamos entender o motivo da dor e entender principalmente a justiça infinita de Deus, né? Os homens que sofrem, como é que a gente vai entender essa discrepância da justiça de Deus se a gente não entender a lei da reencarnação? Como podemos entender que haja pessoas tão virtuosas vivendo e convivendo junto de pessoas de má índole, com defeitos incríveis, horríveis, né? Somente a fé no futuro pode nos dar uma ideia da justiça amorosa infinita de Deus, né? Ele fala aqui, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas mesmo assim, só a fé no futuro não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Então ele continua trazendo uma reflexão para nós assim, Deus, ele é necessariamente todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. Se não fosse assim, ele não seria Deus. Então, a gente tem que pensar, se ele é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade,
Você vai ser feliz, você vai sofrer, você vai ser doente, você vai ser são. Não pode, né? Não dá para a gente pensar num Deus assim. Então, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E se Deus é justo, justo há de ser essa causa também. Então, se eu hoje tenho uma dor, uma dificuldade, uma anomalia, não foi porque Deus quis, não foi porque estava escrito em lugar nenhum. A causa disso está em mim mesmo, em algum momento da minha trajetória passada, em alguma escolha estranha que eu fiz, me desviando do caminho. E aí, é isso que a gente tem que entender, né? Quando a gente entende isso, a gente compreende muito mais intensamente a justiça de Deus. No item 4, ele vai falar das causas atuais das aflições, né? Então, Kardec traz para nós que existem duas espécies, duas fontes, né? De onde promanam essas causas das nossas aflições atuais. Ele fala assim, uma tem a sua causa na vida presente e outros fora dessa vida. Ele fala que a origem dos males da terra promanam muitas vezes, são consequências, aliás, natural do nosso caráter, do nosso proceder, né? Às vezes não tão corretos assim, que vão gerar dor e sofrimento, né? Nas nossas escolhas. E aí ele coloca algumas frases para a gente pensar. Quantos de nós caem por nossa própria culpa? Quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Nossa, se a gente parar para pensar, por que eu estou sofrendo isso? Vai lá atrás e você vai ver que foi uma escolha que você fez em algum momento, né? E aí, às vezes, tantas pessoas te orientaram, te falaram, não faz isso, não vai dar certo, isso está errado. Mas mesmo assim, por orgulho, por imprevidência, você fez. E agora a dor chega. Ele fala, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, né? E aí a ruína chega, despenca o seu mundo material. Mas a culpa é de Deus? Ou foi a própria pessoa que não soube ordenar a sua vida, não soube ser perseverante, não soube ser correto? Ele fala, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse, né? Casamentos que se desfazem porque não foram fincados no amor, né? No respeito mútuo, no companheirismo. Visavam outras coisas, interesses financeiros ou apenas atração física, sei lá. Continua ele, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. E por aí fala, ele vai continuando trazendo para nós as causas atuais de algumas das nossas aflições que foram geradas nesta própria vida. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde pequenos as suas más tendências? Porque o bebezinho, desde que nasce, ele mostra para a gente quem ele é, aonde ele precisa ser tratado e corrigido. Mas a gente fica tão apaixonada pelos filhos que a gente ri, né? Ri dos defeitos dele, ri dos defeitos morais que ele apresenta desde pequenininho, quando ele bate o pezinho, quando ele se joga no chão, quando ele te diz um palavrão, né? Ou quando ele te bate, a gente, ai, que gracinha, acha muito bonitinho. E a criança vai crescendo sem correção. Então, lá na frente, a gente vai se deparar com um adulto desajustado, agressivo, sem limites. E aí a culpa é de quem? De Deus? Estava escrito isso, que eu teria que ter um filho dessa forma? E aí Kardec faz uma pergunta para a gente. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se na mais das vezes não poderia dizer assim, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, hoje eu não estaria nessa situação. É para a gente pensar, né, amigos? A quem então o homem tem que se responsabilizar? A quem o homem há de responsabilizar por tais aflições?
A Deus? Ao destino? Ou a si mesmo? O homem é o causador da maioria das vezes dos seus próprios infortúnios. E o homem vai evitar isso para ele quando? Quando ele resolver trabalhar para se tornar uma pessoa melhor, por melhorar-se moralmente, tanto quanto intelectualmente. Como diz Emmanuel, temos que equilibrar as nossas duas asas, da moral e do intelecto. Então, Deus, desculpa, Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, ele não deixa impune qualquer desvio reto. A lei humana pode até não punir todas as faltas, mas Deus não deixa que nenhuma das suas faltas ficam impunes. Não há falta alguma, por mais breve que seja, que não seja captada pelas leis divinas. E a tosse resolveu me pegar agora na hora. Então, as consequências de todos os nossos atos são inevitáveis. E vai chegar para nós numa hora ou noutra, né? Vai depender do teor das nossas ações, das nossas atitudes, essas consequências, se vão ser boas ou vão ser má. O homem, então, nós, somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu mal. Então, toda vez que chegar uma aflição para nós, um sofrimento, uma dor, em vez de a gente se revoltar, a gente tem que parar e pensar, se isso chegou para mim, é uma advertência. Porque eu pequei, ou eu errei, ou eu fiz uma escolha errada no passado, e agora Deus está me dando uma nova oportunidade para eu acertar. A experiência algumas vezes chega um pouco tarde, né? Eu só vou ter esse conhecimento quando a vida já está finda. E não vai dar tempo mais de eu voltar para consertar. E aí, a gente chora e a gente pensa, puxa, se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, e essa frase a gente fala muito, né? Quantos passos em falso eu teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, faria tudo de outra forma. E aí, Deus está vendo isso, né? Mas não tenho mais tempo para fazer. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi meu dia, perdi minha vida. Mas, contudo, como o sol se levanta para esse obreiro e no dia seguinte lhe dá novo dia para ele recomeçar, Deus também faz isso com a gente, né? Permitindo que depois da morte, um novo tempo, o sol brilhe de novo, né? Numa nova vida, depois da noite do túmulo, o sol brilhará novamente numa nova vida em que nos dará, né, a oportunidade de aproveitar essa experiência vivida na vida anterior para tomar novas diretrizes, novas ações. E aí, nós vamos para o item 6, que é causas anteriores das aflições. Nesse item, ele vai falar, então, que já que existem causas que nós mesmos programamos, que nós mesmos provocamos nesta vida mesmo, existem outras provações que parecem que nós não tivemos nenhuma ação sobre elas. Nós não provocamos nada, né? Parece que nós somos completamente estranhos àquela situação, inertes, não podemos fazer nada para evitá-la e nem para provocá-la. Parece uma fatalidade que acontece, né? São dores que chegam que na aparência é estranho para nós. Parece que nós realmente fomos injustiçados com aquilo. Uma fatalidade, por exemplo, a perda de entes queridos, né? Aqueles, às vezes, que são o amparo da família, morre e deixa toda uma família ao léu. Os acidentes que acontecem de repente, que não temos
culpa naquilo que aconteceu, entre aspas, né? Os reveses da fortuna que chegam de repente, você perde tudo, fica arruinado. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença. Né? Como entender, né, que nascem crianças com condições tão desumanas, tão tristes, né, ao lado de outras que nascem perfeitas? Como entender isso? Por que nasce uma criança cega, aleijada, com uma doença fatal, se ela não fez nada para merecer aquilo, né? E aí a gente só pode entender que se nesta vida não existe uma causa que justifique aquele mal, e como Deus é infinitamente bom e justo, a causa só pode estar em uma vida pregressa, né? Em vidas anteriores. Tá? E aí a gente vai entender que se a gente não entender isso, a gente vai estar negando a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Não podemos pensar que Deus tenha bobeado em algum momento, porque Ele é infinitamente bom e justo. Então, seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus se verificasse a hipótese da alma ser criada no mesmo momento que o corpo. Né? Aí sim, se a alma fosse criada no mesmo momento que aquele corpinho doente foi criado, foi um erro genético qualquer. Foi um acaso, mas o acaso não existe, né? E a causa, se não está nesta vida, certamente está em outra vida. Aquele espírito que reencarnou com essa deformidade, com essa doença, a causa está no seu mal proceder em outra vida. Né? Desde que se admita um Deus justo, justo também deve ser essa causa. E se essa causa não está agora, certamente está em outra vida. Né? E nós temos que pensar assim, porque às vezes a gente se revolta com o que está acontecendo com a gente. Eu não tenho culpa disso, eu sou inocente, né? Eu não fiz nada para provocar isso, não fez agora. Né? Então, quando a gente pensa assim, diminui um pouco essa dor. Né? Quando a dor bate na gente e a gente se acha injustiçado, dói demais. Mas quando a gente pensa, se veio para mim, é porque eu mereço, eu tenho que aproveitar essa situação para evoluir, para me livrar de um débito, para quitar, né, com Deus ou com a lei divina um erro do passado, né, vai ficar mais fácil para nós. Tá? E aí a gente vai entender a justiça de Deus quando a gente entende a pluralidade das existências, né, como forma da gente pagar todos os nossos débitos, todas as nossas pendências espirituais. Jamais deve o homem esquecer de que se acha no mundo inferior, ao qual somente pelas suas imperfeições se conserva preso aí. Então, se a gente quer sair desse mundo de provas e expiações, se a gente quer evoluir, quer se tornar uma pessoa melhor, a gente tem que trabalhar para se tornar uma pessoa digna, uma pessoa melhor ainda. Né? Essas tribulações podem, Kardec fala para nós que essas tribulações podem ser impostas aos espíritos mais endurecidos, mas aos outros espíritos penitentes, como ele chama, quando a gente se depara com um monte de bobagem que fizemos no passado, a gente pede a Deus, né? Nos mostramos sequiosos de reparar o mal, e a gente até pede, né? Uma aprovação para a gente se livrar daquele peso, daquela dívida que trazemos, né? E aí a gente pede uma tarefa, uma nova encarnação para recomeçar e reparar todo aquele mal. Né? Então essas tribulações chegam e ao mesmo tempo são uma expiação do passado, né? E uma prova em relação ao futuro. Então eu vou expiar um erro do passado, né? Vou expiar um mau procedimento ou escolhas erradas que eu fiz no passado, e ao mesmo tempo vou aprender, né, e vou me tornar digno daqui para frente, passando por essa prova sem questionar, sem reclamar, aproveitando essa experiência. Então a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade.
Quanto mais perfeito for o espírito, menos ele vai necessitar passar por isso. Se a gente ainda está envolvido em tantas provações, em tanta tribulação, vamos botar nossa barbicha de molho, porque somos ainda muito imperfeitos. Vamos ver agora o esquecimento do passado tão falado. Porque a gente fala assim, poxa, se eu me lembrasse do passado, das bobagens que eu fiz, né? Das escolhas erradas que eu fiz, e agora eu tivesse oportunidade de consertar, seria mais fácil, né? Não. Não seria, não. O esquecimento do passado, ele vem exatamente nos ajudar. A lembrança traria gravíssimos inconvenientes, né? Se a gente se lembrasse do mal que causou alguém, da ruína que provocou numa família, das desgraças que provocamos, e agora estamos diretamente de frente com aquelas criaturas, ou a gente iria se afastar, né? Ou iríamos ficar completamente envergonhados, humilhados, sem condição de trabalhar. No entanto, o esquecimento do passado, ele te dá uma nova oportunidade. Zera momentaneamente aquilo que te angustia, aquilo que te fez sofrer, mas te bota outra vez em comunhão com aquelas criaturas, com aquela situação, né, para você fazer dessa vez melhor. Porque o esquecimento não é total, né? Ficam marcas na nossa lembrança. Quando nós dormimos, nosso espírito se emancipa e tem algumas recordações. Conversamos com os nossos amigos espirituais que nos alertam, né? Que nos orientam. Por isso é importante a gente se preparar para dormir, né? E quando retornamos ao corpo, esquecemos tudo, mas a gente tem uma intuição do que fazer. E se a gente conseguir realmente fazer melhor aquilo, né, o mérito é todo nosso, porque consertamos aquilo. Então, aqueles parentes difíceis, aquela situação complicada, aquela doença que te oprime, aquela coisa toda que fazemos, se complica à medida que a gente não entende a grandeza do esquecimento do passado. Então, que a gente possa realmente não querer saber quem foi, não precisa. E se a gente tem muita curiosidade para saber quem fomos no passado, basta a gente analisar os nossos maiores defeitos morais. A gente vai ter uma ideia muito vaga do que fomos no passado, né? A boa bisca que nós fomos no passado. Nosso orgulho, nossa prepotência, nossa maledicência, aonde mora o nosso foco do nosso gosto, das nossas preferências, né? Então, quando a gente desencarna, a gente recupera essa memória e aí a gente vai fazer um balanço do que a gente fez, se aproveitamos ou não, né? A maioria das vezes a gente não aproveita, né? A gente erra de novo. Mas, ao renascer, ao reencarnar, trazemos conosco aquilo que nós já conseguimos adquirir, né? E aí vamos trabalhar. Cada existência é um novo ponto de partida, sem interferência do passado, né? Sem interferência dos elos, das ligações que tivemos com as pessoas, para que não tenhamos essa interferência atrapalhando a nossa trajetória, né? O nosso novo recomeço, a nossa vontade de crescer tem que fazer com que a gente possa repensar em cada ato, em cada palavra, em cada pensamento que temos. O esquecimento ocorre sempre para nos fazer livres, para fazer novas escolhas e caminharmos mais facilmente. No item 12, vamos falar dos motivos de resignação, né? Nós temos inúmeros motivos de resignação, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, disse Jesus. E ele fala, né, que essas palavras podem ser traduzidas assim, ó. Devemos nos considerar felizes por sofrer, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida vossas passadas. Foi o que nós acabamos de falar, né? Mas não é ficar feliz porque está sofrendo, não. É ficar feliz porque está conseguindo pagar uma dívida,
né? Igualzinho quando a gente está devendo uma grande soma em dinheiro para alguém e a gente se sacrifica muito para poder conseguir pagar aquela dívida. E aí é um sofrimento danado para a gente poder pagar aquela dívida, mas quando a gente consegue pagar aquela dívida, a gente se sente aliviado, né? A gente se sente livre de um peso que trazemos na nossa consciência. Então, se a gente pode quitar-se de um lado, né, a gente tem que tomar cuidado para não se endividar outra vez, né, no decorrer dos dias. É o que a gente precisa ter mais força de vontade, porque a gente consegue, às vezes, vencer um débito, mas em seguida a gente contrai outro, por causa da nossa falta de perseverança, né? Mas nós temos infinitas razões para nos resignarmos, porque nós nunca estamos sozinhos e abandonados. Nós estamos sempre envolvidos por espíritos tão bons que nos incentivam a fazer sempre o melhor, né? E aí, quando desencarnarmos, quando entrarmos no mundo dos espíritos, né, viremos nos apresentar ao Senhor para a nossa paga, para o nosso pagamento. O que você fez do tempo que eu te destinei na Terra? E aí o Senhor vai falar para alguns assim: tens aqui a paga dos teus dias de trabalho. Toma, o que te merece. E para outros, né, aqueles que haviam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir sua felicidade nas satisfações do amor próprio, nos gozos materiais, e aí esses vão receber a seguinte informação: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então ele nos dá um novo dia, uma nova reencarnação para a gente recomeçar. E esse ciclo é o que a gente vem fazendo há tanto tempo, né? Até quando iremos permanecer refazendo os nossos erros? Então a gente pode acelerar o nosso processo, a gente pode suavizar ou aumentar o amargor da nossa prova com esse modo de entender. A certeza de que no próximo futuro mais ditoso nos aguarda, nos reanima, né? Então, parar de se queixar, parar de se lamentar e agradecer aos céus as dores, as dificuldades, os sofrimentos quando elas chegam e aprender com elas. Porque se elas chegaram para mim e para você, é porque elas são nossas e precisamos resolvê-la. Então, pensando dessa maneira, né, a gente vai dar menos valor às coisas materiais, vai dar menos importância, né, aos sofrimentos, e vamos conseguir moderar os nossos desejos, a nossa prepotência e a nossa inércia diante de tanto a fazer. Fala Kardec, daí tira o homem uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo físico, tanto quanto à saúde da alma. Então, que a gente possa entender como é grandioso, como é infinito o amor de Deus por todos nós. Bem-aventurados os aflitos, que somos todos nós, porque deles é o reino dos céus. Tenhamos um dia de muita paz. E eu aconselho a todos agora a lerem na íntegra o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1 ao 13. Um beijo para vocês e até breve.